guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Quando eu tinha uns 13 anos, eu estava sentada numa igreja que eu nem era membro, né? Eu fui convidada. Mas naquele dia eu senti algo muito especial. Eu não me lembro se foi o pastor, quem é que leu um texto em Apocalipse 3, 10 a 12. Aí leu esse versículo: eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Olha, na minha cabeça de adolescente, né, 13 anos, eu não sabia muito sobre a palavra dele, não sabia, mas eu sabia que era verdade. Eu senti no meu coração uma coisa diferente. Não sei se isso já aconteceu com você. Mas aí eu fiquei pensando, guardar o quê? E quem é que vai me roubar alguma coisa? E por quê? A única coisa que eu tinha naquela época era uma mistura de doçura com paz, com certeza de que ele não estava mentindo, né? Que eu podia confiar naquilo que estava escrito. E isso eu prometi para mim mesmo: não vou deixar ninguém tirar, não vou deixar roubar a confiança que eu tenho nele, né? Jesus, toda vez que ele se encontrou com alguém, toda vez que ele falou com alguém, ele deu alguma coisa para que a pessoa guardasse. Ele falou coisas que hoje em dia as pessoas duvidam que sejam verdade. Eu vou dar exemplos ao longo dessa devocional. Acho que vou dividir em 2 vezes, né? Para não ficar muito longo. Porque eu vou trazer passagens aqui, coisas que Jesus falou, que hoje em dia, se você fizer no seu dia a dia, as pessoas vão te acusar, vão duvidar do seu caráter, né? Hoje em dia é uma coisa muito triste, que se você é muito bom com alguém, a pessoa pensa logo que você quer alguma coisa dela, ou que você está pensando em algo sujo para fazer, né? Se você se oferece para ajudar alguém, a pessoa já pensa que você está dando mole. Se for homem, né? Se for mulher, a pessoa pensa: tá querendo alguma coisa de mim, né? Porque o mundo está muito podre, né? As coisas estão muito sujas. Mas o chocante é que as pessoas que dizem ser cristãos, né, que dizem que vão a alguma igreja, alguma coisa assim, também duvidam. E duvidam entre si. Eles não confiam uns nos outros. A confiança e o amor não é mais uma marca entre irmãos, né? A marca tem sido fofoca. Fofoca, intriga, ódio, amargura, todas essas coisas que a gente vê naqueles que não creem. Mas isso tem sido uma marca. Então, eu vou ler aqui antes de eu ler o exemplo que ele deu. Isso foi algo falado para guardar o que você tem, para que ninguém roube de você, ou alguma coisa roube de você. Isso é a pura verdade.
E isso não se fala só em um texto na Bíblia. Em 2 Timóteo 1,12, diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que depósito? Que coisa que a gente tem que vigiar e tem que guardar as 7 chaves, para não perder. Apocalipse 2,10 também diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O investimento que as pessoas têm de se proteger uma das outras tem sido maior do que guardar o que está dentro do coração. Porque ele mesmo está dizendo que não vai ser fácil. Tem um versículo que fala... Deixa eu ver aqui. Um versículo que fala que o justo viverá pela fé. Algumas pessoas traduzem assim: viverá pela fé, o pão de cada dia. Sim, está certo. O sustento, sim. Mas eu acho que é muito mais profundo do que só o alimento. Viverá pela fé, porque se você não ter fé que Deus é contigo para te proteger, para te guardar, para você poder praticar aquilo que Ele mandou você praticar. Porque hoje em dia, se você praticar o que Jesus ensinou, e eu vou te dar exemplos disso, você está sendo muito inocente. É o que dizem, tá? Você está sendo muito inocente, você está sendo muito burro, bobo, entendeu? Você tem que ter malícia, essas coisas assim, sabe? Porque se você tem isso tudo aí, desconfiando umas das outras o tempo inteiro, o coração não tá puro, o coração não tá bom, entendeu? E às vezes você desconfia erradamente, porque só Deus conhece o coração do homem, né? O justo viverá pela fé. A gente não vive sem se relacionar com alguém, né? Por mais isolado que você seja, por mais sozinho que você tenha, você viva a sua vida, você precisa ir num supermercado, você tem que ir numa drogaria, você vai se relacionar com um padeiro, entendeu? Você vai comprar alguma coisa de alguém, né? E vai ficar ali já com o pé atrás com a pessoa antes de conhecer. Você tem que ter fé nas coisas, né? Para passar aquela doçura que Jesus mandou passar. Porque se você não passar, não tem sal e não tem luz também. É só trevas mesmo, tá? Mas vamos lá. Vou ler um texto, você deve conhecer, você que é cristão, deve conhecer, o do Parábola do Bom Samaritano. Vamos mais a fundo aí do que quem perguntou, o que Jesus falou, né? O que ele quis passar com essa história aí. Está em Lucas 10, de 25 a 37. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não é a vida eterna que o cristão pensa, ou deveria pensar? Então vamos lá, então te interessa. Ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás.
Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Agora vem a história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando e retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. Sacerdote é aquele que está ali, é como se fosse o cristão de hoje, que vai à igreja, tá? E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, um samaritano, primeiro que não era nem bem aceito pelos judeus, né? Não tinha título, não tinha moral nenhuma, não tinha reputação nenhuma, mas ele tinha alguma coisa, ele guardou alguma coisa. Um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Azeite e vinho, se você não sabe, naquela época custava muito caro. Ainda custa, né? Mas para eles é uma coisa de valor. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ele pôs ele na cavalgadura, levou a estalagem e cuidou dele. Ele mudou de curso, porque ele estava indo para algum lugar, mas ele se atrasou para poder levar o cara lá. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, em outras traduções, 2 denários, dinheiro, né? E deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Ele o tratou como se fosse uma pessoa que ele conhecia, uma pessoa que ele amava. Mas ele é um estranho. O cara é um estranho. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus. Isso que ele falou para ele agora também é para gente. Vai e faze da mesma maneira. Hoje em dia, você tratar uma pessoa que você não conhece, de repente até convidar na sua casa. As pessoas, às vezes, com um alto risco de vida. As pessoas falam: você é maluca, você é doida. Convidar fulano, se conhece fulano, entendeu? Mas então, vou te falar o mais que você não pode fazer. Aqui, Hebreus 13, 1-5. Olha, tem coisas que Jesus falou nos evangelhos, o negócio ficou tão enraizado em mim, que eu nunca esqueci, e eu comecei a tentar multiplicar aquilo, multiplicar aquela bondade, né? E muitas pessoas não entenderam, né? Não interpretaram bem e acham que é doideira. Mas são essas pessoas que têm problemas no coração e que dependem de pílula, de terapeuta o tempo inteiro. Sabe? Olha, os conselhos que eles te dão para você viver bem
não vai de encontro com o que Jesus ensinou. Para você guardar aquela inocência, aquela doçura, aquela paciência, né? Não vai de encontro aí você, a partir daquele momento que você acreditar naquilo que aquele doutor falou para você, você vai praticar o que o doutor está falando. Adivinha o que acontece? Acabaram de roubar do seu coração aquilo que ele falou para você guardar. Guarda o que tens. Deus dá isso. Ok? Mas vamos lá, em Hebreus 13:1 assim. Isso aqui, hoje em dia, quem faz uma coisa dessa é chamado de doido. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Se você conhece alguém e chama na sua casa, você já é criticado, né? E se você chamar alguém que você não conhece, você é mais criticado ainda. Mas eles não são os estranhos? Porque não sabendo, hospedaram anjos. Então é alguém que você não conhece, alguém que precisa de ajuda, alguém que precisa de uma comida, né? Lugar temporário para dormir. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos junto com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, pão-durice, né? Vai faltar, não vai nos faltar. A gente dá e a gente falta pra gente. Olha a avariza. Comentando-vos com o que tendes. Contentando-vos com o que tendes. Olho grande, ó. Sabe? Eu tenho algo que custa R$2.000, pode me servir bem, mas eu quero alguma coisa que custa 5.000. Entendeu? Se contentar com aquilo que te serve, aquilo que está te servindo bem. Porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. E aí? O que você acha que ele mandou você guardar? E que a época está te roubando. A época está te roubando aquela confiança que você deveria ter um nos outros. Mas aí você fala assim, mas eu não posso confiar em todo mundo porque as pessoas são muito mentirosas. Correto. Mas de quem é o trabalho de te proteger disso aí? Porque se você for viver desse jeito, com essa malícia toda, o tempo todo, né? Sem conhecer aquela pessoa, dificilmente você vai dar alguma coisa de boa para ela. Teu coração vai estar fechado. Porque você vai pré-julgar quem é aquela pessoa. Olha só o que acontece nos Salmos 11, 2-6. Vamos ver se você está sozinho aí na guerra. Porque se ele manda você fazer certa coisa, se ele manda te acolher estranho, os estranhos que vêm no seu caminho, que Deus coloca no seu caminho, tá? Eu não quero que você vá na rua e busque todo mundo e leve para sua casa, não é isso. Mas tem pessoas que Deus programou certo horário, certo dia, para que seja ajudado por você. Entendeu? Ele prometeu proteção.
E eu vou ler isso agora para você, tá? Salmos 11, 12 a 6. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Esses ímpios aqui, pode ser até da sua própria família, tá? Gente que pensa mal de você, que não gosta de você, que tem inveja daquele caráter que você tem, que quer você no chão, porque não consegue ter aquilo. Como é que ela consegue viver assim? Ela não vai viver assim, não. Eu não consigo viver, ela também não vai. Mas olha só. Atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo, se você se contaminar, tá? Com esses pensamentos aí, com essa malícia toda, o que o justo pode fazer na vida? Mais nada. Você não pode fazer mais nada. Você pode ir à igreja, tá? Você não pode dar fruto. Não pode dar fruto nenhum. Você não vai ser bondoso com ninguém. Você vai estar sempre na resguarda, né? Você não vai ser generoso com ninguém. Você vai estar sempre preocupado com o que vai faltar. Você vai contra-atacar a pessoa que te irrita o tempo inteiro. Tá? Isso aqui é o fundamento. Essa pureza, esse amor, essa compaixão, né? Essa verdade que Deus quer que você tenha dentro de você. Isso são as bases do castelo que Ele pediu da sua coroa, para você guardar. Se isso daí vai abaixo, você está pelado. Está pelado espiritualmente, não sabe. Aí no versículo 4 diz assim: agora vem a boa notícia. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Ele tem o justo e o ímpio na mão dele. Ele apaga quem ele quer. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Ele não tem poder para parar aquele mentiroso ali? Tem. Ele tem poder para te proteger de alguém que quer arrumar uma armadilha para você e você está na inocência? Tem. Deus quer que você perca aquela inocência? Não. Você tem que continuar inocente. Continuar na pureza. Né? Mesmo que a pessoa esteja mentindo para você, você haja com a verdade. Você haja com a verdade. Se tiver alguma coisa que vir à tona, Deus vai provar. Deus vai mostrar para você. Você não precisa tentar táticas para saber quem é que está mentindo para você, não. Versículo 6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Olha, é a mesma coisa que eu dissesse assim pro meu filho, né? Filho, se alguém te bater na escola, não revida, fala comigo, ok? Deus não quer que a gente tenha as mãos manchadas de sangue, coração marcado pela ira, marcado por um veneno que você acha que é escudo de proteção. Não é. Aquilo ali está roubando aquilo que Ele falou para você guardar, tá? Ele não quer isso. Quando Ele vê que é o bastante, tá demais, e que vai te pegar e que vai te derrubar, porque vamos dizer assim, mesmo que uma pessoa, ele permita, porque
que nada acontece sem a permissão dele, né? Que ele permita que alguém te roube e que alguém te faça um certo mal. Se você não perdeu aquela pureza, não perdeu aquele amor, aquela coisa, na verdade a pessoa não te roubou nada. Nada do que você precisa. Porque você precisa pro final. É muito mais do que aquilo que teus olhos podem ver. Muito mais. Deixa ele te levar tudo, até a tua roupa do corpo. Mas não perca essas coisas que Jesus falou para você guardar. Para você ter. Tá? Então, essa foi a parte 1, né? A parte 2 trazer a parábola, né? Uma parábola aí, para você ver que tem algo que a gente tem que vigiar. As pessoas estão investindo muito numa vida melhor. E nesse investir muito numa vida melhor, material e tudo, né? Você acaba pisando em algumas cabeças. Pisando em umas cabeças e contaminando o seu coração com um monte de coisa que está roubando tudo aquilo que você vai precisar no final. E é só o que você vai precisar. Tá bom? Vou trazer uma música também. Uma música que é uma reflexão sobre o que há por vir. O que virá é muito melhor, é perfeito, né? E é uma coisa que nunca foi revelado a ninguém, né? A gente fala que o coração do homem nunca conheceu, os olhos nunca viram aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, na música, eu vou trazer um vídeo que é como se fosse a imagem de algo muito maravilhoso, mas não baseia aquele vídeo como se fosse o que ele tem preparado, porque eu não sei, mas deve ser muito melhor do que aquilo, né? Que quando Deus promete uma coisa e Ele diz que é bom mesmo, né? Então, fica na paz aí e eu espero que você se interesse para saber mais na parte 2, tá bom? Tchau. Então, tudo novo
Vamos lá para a segunda parte. E essa segunda parte aí, nada se enquadrou melhor do que uma parábola, né? Parábola das 10 virgens, que Jesus falou. Vamos ver dentro da palavra. Mateus 25, de 1 a 13. Né? O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. Elas receberam alguma coisa para ficar pronto para o noivo, que é ele, né? 5 delas eram insensatas, não deram valor àquilo que tinha com ele. E 5 eram prudentes, precavido, né? Alerta, ninguém vai roubar aquilo que eu tenho, entendeu? O que eu tenho é precioso, ninguém vai tirar, entendeu? Ficar em alerta. Aquela pessoa falou aquilo por quê? Tá querendo roubar aquilo que eu tenho no meu coração, né? Aquela oferta lhe veio para quê? Para roubar a confiança que eu tenho nele. Só um exemplo, tá? Eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Óleo, aquilo que mantém aquela candeia acesa, aquele relacionamento com Deus, né? Aquela prioridade. Não levaram óleo, não alimentaram aquele relacionamento, né? As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha junto com suas candeias. As candeias já estavam, o relacionamento já estava formado, já estava sólido, mas só por via das dúvidas, para não faltar, eu vou levar extra. Vou querer saber mais. Eu quero saber mais. Eu vivo para saber mais sobre Deus e a vontade dele, o que ele quer. Eu vivo para isso, então eu vou botar o meu extra ali, né? Tem gente que poupa de dinheiro para guardar, para não faltar. Então, mas nesse caso aqui, é você levar o extra no seu coração para não faltar aquela comunhão, tá? O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Deus tem um tempo dele, né? E outras coisas aconteceram, né? Outras pressões vieram na sua vida. Você ter isso, você ter aquilo, você fazer isso, você fazer aquilo, você ter nome, sei lá por quê. E, tipo, as coisas para ele ficaram de lado. Jesus pagou o preço, tá tudo certo. Eu fui comprada, eu não preciso fazer muita coisa. Eu não preciso ter ele como prioridade. Todo mundo é pecador mesmo. Um pecadinho mais um pecadão não faz a menor diferença. Não é assim que pensa? Então, mas isso causou um sono, uma frequência, um cansaço, um costume, né? E adormeceram. O negócio ficou uma coisa mais permanente, né? Aquele relaxamento ficou mais permanente. À meia-noite, ouviu-se um grito. De repente, você não estava esperando. O noivo se aproxima. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas sabiam que naquele momento a única coisa que ia contar era aquele relacionamento com Deus. A única coisa que ia contar era ter obedecido à voz dele em todas as coisas, né? Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês.
E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Senhor, Senhor, passei minha vida inteira indo ao culto matinal da noite, sei lá de quantas horas, servindo os pobres. Entendeu? Tem misericórdia. Fizemos a tua vontade, tentando enganar a quem? Muito tarde para enganar. Ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Outras coisas estão sendo prioridade para você. No seu tempo, no seu coração, suas preocupações, mas você não está se preocupando. Não está se preocupando em manter, em guardar aquele princípio que ele te deu, aquelas coisas primeiras, né, primárias que ele te deu, e tentou multiplicar aquilo para ficar melhor, sabe? No meio, né, dos discípulos também havia aquela rivalidade, né? Aquela coisa mesquinha, né? Eu sou um cristão melhor do que você, né? Eu não faço isso, você faz, entendeu? Aquela coisa de ser melhor do que o outro. Hoje em dia não tem a mesma coisa? Tem. Mas Jesus lidou com tudo isso com eles, né? Mas tem uma passagem que foi logo na última ceia, depois da última ceia, ele achou muito necessário fazer algo que marcasse o coração deles, um ensinamento muito visto para uns como uma coisa desnecessária, né? Porque hoje o cristianismo ele tem uma cara bem diferente. As igrejas de hoje, eu vejo assim, tem pessoas que nunca receberam nada para guardar, não tem nada para ser roubado, porque nada lhe foi dado, mas elas não sabem disso. O texto está escrito em João 13, a partir do versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse, que é tipo como se fosse uma humilhação, né? Tá se rebaixando, né? Respondeu-lhe Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhes Pedro: nunca me lavarás os pés. Tu és rei, tu não pode fazer uma coisa dessa. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Está falando de Judas, né? Ele não estava pronto para servir ninguém, mas era discípulo, tá?
mas não estava pronto para servir ninguém. Tô falando com alguém? É membro de igreja, faz um monte de coisa lá, mas não está limpo, não está pronto para servir. Versículo 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chameis mestre e senhor e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus não deu nada que contaminasse o coração. Ele trouxe a chave da cura da alma, né? Ele trouxe a vontade do Pai, e é só isso. Para que complicar? Para que achar que é mais complicado do que isso? Se torna complicado quando o orgulho entra, né? Quando aquela vontade de ser maior do que o outro entra, entendeu? Essas coisas aí, né? Os venenos do coração, aí a alma adoece, né? E a tristeza vem, e as coisas amargas e vazias. Aí você vai lá e gasta seu dinheiro com um terapeuta, né? Para te dar umas ideias de como você vai se sentir melhor. Mas nisso aí, te roubaram tudo. Te roubaram tudo porque você quer fazer qualquer coisa e você quer pagar qualquer valor para se sentir melhor, mas não quer fazer isso. Não quer fazer isso aí. Permanecer na linha que ele falou, para permanecer até o final. Entendeu? Isso não condiz com a época que a gente vive. Se eu fizer isso, eu sou um cara morto. Tem que confiar em Deus, né? Justo viverá pela fé, né? Faz aquilo que Deus mandou você fazer, quem Ele mandou você ser. Não importa quem tá pensando mal de você, quem tá contra você. Deixa esse pessoal com Deus e faz a tua parte, tá bom? Então essa foi uma mensagenzinha pequena, mas eu espero que tenha falado com você, entendeu? Que é isso que eu tenho tentado conservar, para que ninguém roube, ninguém nem nada, circunstância nenhuma, né? Porque eu tenho o alvo no final, tá? Tchau. Deus te abençoe.